Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 2/4. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para mais uma liturgia diária. Nosso evangelho de hoje que está em João 5, de 17 a 30. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou e possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão, viverão. E os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Ele, além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de hoje, Jesus ele trata sobre o Deus Filho, que é Ele, Deus Pai, que o enviou, e Deus Espírito Santo, que também está unido, ou seja, a Santíssima Trindade. É importante a gente falar o que a gente entender que a gente não consegue compreender a Santíssima Trindade. É colocar o mar numa gota. É colocar o mar numa gota de spray. É algo tão grandioso, a gente não consegue compreender. Mas temos de honrar ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. E como que a gente pode honrar o Filho que trata no Evangelho de hoje? Primeiro a gente deve crer nele, que a gente vê que não acontecia aqui. Eles estavam surpresos. Mas a gente tem que crer em Jesus. Crer que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Redentor. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem. Crendo, a gente busca imitar a Jesus. Imitar a Jesus e viver como Ele viveu. Jesus ele fazia tudo à vontade do Pai, a gente vê aqui no final. Eu julgo conforme o que escuto, meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus ele coloca a vontade do Pai sempre acima de tudo. No Getsemane, ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a vossa vontade. Pai, contudo que seja feita a vossa vontade. E imitando a Jesus também, amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de tudo. E assim, fazendo bem, teremos a vida eterna. A gente não pode deixar de crer
mas a gente também não pode compreender. A gente tem que crer, mas não compreender. É um mistério da fé. E teve uma só criatura que foi capaz de compreender a Santíssima Trindade, que foi Maria. Fora ela, ninguém mais compreendeu. Amém. Essa é a reflexão de hoje. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Tchau, tchau.